Quem lembra que a gente falou semana passada? Isso, mas não foi semana passada quando estava em Bauru. Então, quem falou semana passada? Através de? Daniel. Muito bem, sobre? Sobre ser um discípulo. Beleza, a principal característica de um discípulo é ser, muito bem, seguidor. Ir adiante de Jesus, é o que ele falou. Vinde após mim, eu vou na frente e você me segue, me copie. Imagina, não sei se foi esse o versículo, mas de qualquer forma, fica aí. A escola é a mesma, então um dos versículos eu imagino que deve ser esse. E na semana retrasada nós falamos sobre hospitalidade, que não é hospedar ninguém, que também é uma forma de ser hospitaleiro. Mas hospitalidade, se você quiser ler ou lembrar, na verdade, assistir o vídeo, está lá com o meu nome no YouTube, no canal da Juliana, que não é meu, mas está no meu nome, que é para onde vai esse vídeo também. Stefano Mastroianni Moraes. Se você achar que você vai acertar de primeira, você não vai, então insista, tenha fé que você há de encontrar, o canal em nome de Stefano Conhece Mundo Mastroianni Moraes. Lá tem mensagens no máximo de 20 minutos falando sobre temas bíblicos, não para converter ninguém, nem para fazer ninguém ficar chorando e parar de seguir a vida que estava levando, porque essa ação não sou eu quem faço, é o Espírito. Mas lá você vai de repente descobrir uma maneira nova de ver temas do nosso dia a dia. E um deles nós vamos falar hoje, que é qual é o tema do nosso cotidiano que faz parte do nosso dia a dia. Todo santo dia a gente passa por ele e nós não sabemos como lidar com isso na maioria das vezes. Falar não. Falar não, paciência, já falamos sobre paciência. Falar não, realmente, a gente não tem sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que faz parte da vida de qualquer pessoa. Não tem distinção de gênero, cor, raça, idade, nada. Todo mundo tem e passa por arrependimento. Arrependimento. Nós vamos, como fazemos toda semana, falar aquilo que a gente acha que é, ver o que a palavra fala sobre arrependimento e falar sobre algumas vertentes sobre o que este tema a Bíblia aborda. Então, rápido, o que nós sabemos sobre arrependimento? Muito bom. Grandes respostas. Eu sei. O que é o arrependimento? Quem se arrepende de verdade, muda o que estava fazendo e passa a fazer o que. Então, para o Daniel, o arrependimento é o ponto de partida de uma mudança. Vamos sintetizar a sua frase. Sim. Você reconheceu o erro. Reconhecer o erro. Reconhecer o erro e a partir desse reconhecimento ter uma mudança. De acordo com a Marlise e com o Daniel. Muito bom, dá para escrever um dicionário. Bíblico, gospel, ou não. Mas de qualquer forma, arrependimento, então é isso. Quem concorda com eles? Você concorda, André? Ou discorda? Não concordo. Gostaria de fazer uma colocação sobre o que entende sobre arrependimento? Acho que tem que ser sincero de coração, né? Ou seja, é um reconhecimento sincero vindo do coração que gera mudança. Diferente de remorso. Que por sua vez não pode ser confundido por remorso. Olha aqui, que vem através do sentimento, como a Mari falou e a Dora reafirmou agora. Exatamente, não está nada errado. Nós sabemos o que é arrependimento e como lidamos com ele. Quando você se arrepende, como que você fica com isso? Nem Davi ficou. Depois que ele pegou. E quem não conhece a história de Davi? Mas então vamos lá, Davi ficou como depois de arrependido? Entristecido, rasgou as roupas, ficou aborrecido, ficou mal. Quase um luto. Está na palavra de Deus isso, não é o que a gente está falando, não é uma história não. Davi, personagem bíblico, o rei Davi. Eu vou ler uma passagem bíblica e vou falar rapidamente sobre 4 pontos de arrependimento e vou depois concluir no final. Uma forma didática, simples, para a gente sair dessa porta hoje, sabendo certinho que a palavra de Deus aborda sobre arrependimento. Quem sabe o que está escrito em Mateus 3:2? Sem eu ler não dá para lembrar, né? Ninguém sabe o livro de decor. Naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados porque o reino de Deus está perto. É o que fala aqui em Mateus capítulo 3, versículo 2, base do nosso estudo de hoje. Arrependam-se, era o que dizia João Batista aí no deserto da Judeia. Pode pegar aqui a cadeira. Muito bom, isso aqui ajuda bastante, gente. Dizendo seja bem-vindo, Luiz Felipe.
Estamos falando sobre arrependimento. Gui, estamos falando sobre arrependimento. E aqui o texto é o Mateus 3,2, que fala que João Batista pregava no deserto sobre, seja bem-vinda, sobre arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Quem foi João Batista? Precursor de do próprio Jesus Cristo. Eu imagino que Deus escolheu um momento oportuno para enviar o filho dele e ninguém tão importante deveria ser o precursor dele. Quando você quer introduzir algo que você quer falar, existe uma importância tremenda para aquilo. Semelhante modo era João Batista no ministério dele. João Batista era uma pessoa muito importante. O que prova a importância dele é que foi a própria forma como o próprio Cristo, depois que ele mesmo dizia que vinha, tratava ele. Inclusive foi quem batizou o próprio Jesus Cristo. Então sim, muito importante João Batista. E ele falava sobre uma coisa só. Imagina uma pessoa muito importante que era falando sobre algo muito importante que ele deveria falar. E esta uma coisa principal que ele falava é: arrependam-se, 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 porque o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. Era o conteúdo das mensagens, das pregações de João Batista. E nós aqui falamos um pouco sobre o que a gente considera, o que a gente entende que seja arrependimento. Arrependimento, então, segundo todos nós aqui falamos, é um sentimento sincero de aquilo que você reconhece que fez algo de errado, e a partir daquele momento gera uma mudança, mas que por sua vez não se confunde com remorso. Foi o que a gente comentou aqui. Arrependimento, segundo a Bíblia, e de acordo com o próprio Cristo, na ocasião que ele, no ministério dele, falava aos seus discípulos, ele representou bem através do filho pródigo. Se arrepender é algo normal. A hora que a gente está arrependido e se encontra numa situação de arrependimento, aquilo não nos torna vulnerável nem pior que ninguém. Ao contrário do que o inimigo fortemente nos assedia falando: olha lá seus pontos de fraqueza, errou mais uma vez. E a gente fica com a sensação de queda, a sensação de derrota, uma sensação de estou distante cada vez mais daquilo que eu deveria ser, daquilo que Deus fala para que eu seja. O arrependimento, ele tendenciosamente traz sobre nós um peso que não existe de fato perante Deus. Muito pelo contrário, nós temos, a partir de hoje, nós vamos sair daqui sabendo que o arrependimento, ele mais te aproxima de Deus do que ele te distancia. Nós não vamos mais carregar aquela sensação de que eu estou arrependido, eu pude mais uma vez ver o podre que eu sou. Nós vamos começar a agradecer a Deus porque nós nos arrependemos e pudemos enxergar um problema. Porque o verdadeiro problema não se encontra em se arrepender, se encontra em uma pessoa estar errada e não conseguir enxergar isso. Segundo a palavra de Deus, não é o que eu estou falando, não estou usando doutrina, nem muito menos nenhuma definição humana. Estou falando aquilo que a palavra fala. Faça por si só a busca na Bíblia dos versículos que falam sobre arrependimento e você vai encontrar esse norte. Arrependimento para a Bíblia, para Deus, é o retorno do caminho que você estava trilhando. Vamos falar ali que o arrependimento é quando a criança cai ali de bicicleta e ela volta lá do começo de novo para fazer o mesmo trajeto. Ela faz um trajeto e ela cai no comecinho. Ela volta do começo, ela faz o mesmo trajeto, ela já sabe que ali tem um desnível, só que ela cai ali no meio depois do trajeto. Aí ela cansa de novo, e ela volta do início ali de novo, cansa, e fica empurrando a bicicleta, joelhinho sangrando, mas volta lá do começo. Aí faltando lá no final de novo para ela atingir o objetivo, já passou o primeiro onde ela caiu, ela conseguiu ficar firme. Caiu na metade do percurso dessa vez, continuou firme, caiu de novo. O arrependimento que o inimigo te fala é assim: você vai voltar lá no início de novo, para cair de novo. E aí você vai se sentir impotente em relação àquilo. Você vai achando que até aquilo ali não é para você não. Eu não vou andar mais de bicicleta, toque essa porcaria dessa bicicleta e encosta ela. Mas o arrependimento, ele é exatamente a hora que você lá no final cai pela terceira vez e volta com a bicicleta de novo, murmurando ou não, mas volta, bom que não murmure, e você passa de novo no primeiro lugar onde você caiu, passa de novo no segundo lugar onde você caiu, no terceiro você vence e você chega naquele fim, você cruza aquela linha de chegada, atinge o seu objetivo e fala:
olha, nada tão gostoso quanto eu voltar desde o início e saber que eu consegui chegar lá. É isso que o arrependimento tem que causar na gente. O arrependimento ele não deve trazer sobre nós uma sensação de que eu não posso, aleluia, glória a Deus pelo sistema Apple aqui, está vivo. O arrependimento não deve causar na gente esse puxar a gente para baixo e nem sequer desmotivar a nossa jornada, para qualquer área que for. Especialmente vamos falar agora da nossa particular, da nossa espiritual com Deus. Então a gente já entendeu perante a palavra, de acordo com os ensinamentos bíblicos, que arrependimento é para nos levar para cima e não para baixo, é para qualificar a nossa jornada e não para apontar erros que a gente tem, porque isso daí já não basta o inimigo que faz muito bem isso. Ele insiste em lembrar a gente das nossas fraquezas, quando Deus insiste em lembrar da gente que, embora fracos, nós somos fortes com Ele, amém? Muito bem, então a gente já falou um pouco do que é. Agora a palavra de Deus também fala aqui, em Mateus, ali para frente, nós lemos Mateus 3,2. Lá no versículo 8, vai falar assim, ó, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram, e aí eu puxo o gancho da resposta do Daniel, no começo aqui do estudo. O que vem depois do arrependimento é, mostre que você está arrependido. O arrependimento genuíno é aquele que, independentemente, não significa que eu quero mostrar para uma pessoa que eu mudei, ou que eu consigo fazer o certo, ou que eu consigo fazer melhor, mas que naturalmente as pessoas vão ver mudança em mim. Aí sim é o verdadeiro, o genuíno arrependimento. Eu não estou motivado por conta do que as pessoas acham de mim, eu me arrepender. A minha motivação é me tornar uma pessoa melhor, eu evoluir, eu crescer, eu chegar mais próximo do que Deus espera de mim. E naturalmente isso deve ser visível, isso deve ser testemunho na vida de outras pessoas. Todo mundo aqui conhece pessoas que tinham grandes dificuldades, grandes deficiências na vida de cada um deles, que hoje pode falar, eu venci aquilo. E a pessoa nem precisa falar, mas o exemplo de vida ele pesa 200 vezes mais. Então no próprio Mateus aqui, está falando que é para a gente se arrepender e logo depois do arrependimento, eu preciso mostrar que eu estou arrependido. Não para com que ninguém veja, mas para com que eu cresça naquilo. A palavra de Deus fala arrependa-se. Deus ele não vai colocar dentro do teu coração o arrependimento. O Espírito Santo faz o papel de te convencer que aquilo é pecado. Ele faz o papel de te falar que aquilo não agrada o coração de Deus. Mas ele não força você a se arrepender. Ele não força você a achar que aquilo ali não é mais para você. Ele não agride o teu sistema de vida. Você continua no piloto tanto que você quiser, até entregar de fato a tua vida a ele. Então ele não pega você assim e fala, sai, que agora eu estou fazendo, não. Só que ele te mostra, se você deixar eu fazer, sua vida vai melhorar isso e aquilo. E quem experimenta desse relacionamento com Deus sabe do que eu estou falando. Então, o que a palavra também fala é que além de nós tomarmos a decisão de se arrepender, a gente tem que mostrar esse arrependimento, não para as pessoas, mas com os nossos atos. E naturalmente as pessoas vão ver mudança na gente. Agora, lá em Lucas 15:10 fala que quando um pecador se arrepende, e a gente pode trazer isso para a nossa vida, todas as vezes que a gente se arrepende, a palavra de Deus garante que é festa no céu. Se tem algo que agrada o coração de Deus, é a hora que a gente se arrepende de um mal, de algo errado que nós estávamos fazendo. Sabe aquela hora que você enfrenta de uma vez por todas algo que parece que te aprisiona? Que você nem gosta de lembrar daquilo, aquilo que você sabe que você faz de errado, que você não está fazendo certo? Sabe aquela sensação de que você conseguiu vencer aquilo, conseguiu lidar com aquilo, e que você achou que você era tão fraco e descobriu que era forte? Se isso você faz festa, imagina o que Deus não faz. E os céus, a palavra de Deus fala que os anjos fazem festas nos céus quando um pecador se arrepende. Aqui só está dizendo que um pecador se arrepende quando ele entrega a vida dele para Cristo? Sim, mas a analogia é igual de com todas as vezes que arrependidos e já entregue o nosso caminho a Deus ou não, todas as vezes que eu erro e eu caio num pecado e eu volto para o caminho semelhante à historinha da bicicleta, é festa no céu.
É festa no céu porque Deus não precisou entrar e transformar a tua mente, você conseguiu enxergar o teu erro. E a festa no céu? Eu gostaria de ser um precursor de festas do céu, um agente de festas do céu. Por minha causa, o céu permanece em festa. Mas a triste notícia é que nós não gostamos de lidar com arrependimento. Mais uma vez repetindo, mas sem tornar repetitivo, porque a gente acha que isso é exposição de fraqueza, quando na verdade é dali pra frente que eu estou me tornando cada vez mais forte. Certo? E para encerrar aqui o breve resumo sobre o que a palavra de Deus fala sobre arrependimento. 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquilo que vem depois, eu me arrependo, as minhas obras demonstram de fato que eu estou arrependido, e se eu confesso o mal que eu faço para Deus, porque Ele quer ouvir sim se você sabe quais são os teus erros, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar o teu pecado e te purifica de toda injustiça, de toda maldade, de tudo aquilo que você se tornou vulnerável na ação do inimigo por estar em pecado ainda. Olha que coração maravilhoso de Deus. Amém? Amém. O arrependimento ele acontece toda hora na nossa vida. A gente se arrepende, a gente não vai atrás daquilo lá, a gente simplesmente vê aquele flash e fala, nossa, eu errei. Se retrata. Para Deus, vocês podem escrever isso e carregar para o resto da vida. Ele não conta o número de tombos. Quem faz isso é o inimigo. E você. Ele conta quantas vezes você levanta depois de uma caída, de um tombo. E o tanto que você muda depois daquilo. O tanto que você procura reagir. O tanto que você luta para aquilo lá não fazer parte mais da sua vida. É isso que Ele está olhando. A maior prova disso. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que faz mal para mim? 7 vezes ao melhor estilo. Bastante, porém limitado, porque a partir daí eu não posso me dar o luxo de passar por tonto na situação. Ele falou, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Os matemáticos de plantão também não significa que seja 490 vezes, mas significa tantas vezes quantas forem necessárias, perdoe a pessoa e arrependa-se daquilo que você está fazendo de mal. Que o coração de Deus é esse, todas as vezes que você estiver disposto a mudar, Ele vai estar estendendo a mão para te ajudar. Certo? Referências que eu dei, Mateus 3:2, 1 João 9 e sobre festas no céu, Lucas 15:10. Poderia falar mais sobre arrependimento, dar outros exemplos, como por exemplo o próprio Zaqueu, que é maravilhoso, o texto de Zaqueu, o do filho pródigo. Seria legal citar o caso do jovem rico, que ele lidou com o arrependimento estava na porta dele, bateu, ele não permitiu entrar, ele voltou para trás, ele não reagiu ao arrependimento. E a palavra de Deus é clara, que sem coração arrependido ninguém verá Deus. Certo? Amém. E se eu for concluir o mais importante que é, eu arrependo, o maior arrependimento que existe nosso, o primeiro e o principal é da nossa rebeldia. Que desde o início, e se você for pegar qualquer pecado, todos eles são decorrentes, eles derivam da rebeldia. A rebeldia é, num português mais claro e didático, falar, eu não preciso de você, Deus, eu sei cuidar da minha vida. Isso é rebeldia. Eu sei o que eu estou fazendo, isso é rebeldia. É nós falarmos para Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor me criou, o Senhor está no controle de todas as coisas, mas da minha vida cuido eu, isso é rebeldia. Então o maior arrependimento que existe é de reconhecer que embora nós tenhamos liberdade de tomar todas as decisões que nós queremos, Deus é soberano e Ele de fato é quem deve governar a nossa vida. Ok? Amém. Parei por aqui. Quem quiser posso dar outras referências. E se você entrar no Google, busca também versículos sobre arrependimento e compõe essa ideia aí. Pra você ficar com ela firme na mente. Ok? Então encerra, beleza? Valeu, obrigado, valeu.